Olá pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los no canal PR Alex Januário. Esse é seu canal de estudos e mensagem bíblica. Estamos ao longo de algumas semanas estudando, analisando a revista da editora Betel para adultos, que nesse trimestre traz como tema o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. E hoje estaremos analisando a lição de número 5, cujo tema é a autoridade e o poder demonstrados por Jesus. Autoridade e poder demonstrados por Jesus. Na verdade aplicada, o escritor ele utiliza uma frase que é interessante, é marcante, que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Diz assim, que nosso relacionamento com o Senhor Jesus não esteja limitado apenas a receber e vivenciar o seu poder, mas também a sua autoridade sobre nós. E é sobre isso que estaremos falando, sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é um dos assuntos mais notáveis que os 4 evangelistas eles utilizam, que eles comentam. Essa autoridade ela é demonstrada de diversas maneiras. A nossa lição, no tópico 1, nós vamos ver o que é autoridade. Lembrando que na lição anterior, nós já comentamos alguma coisa sobre autoridade e poder. Então, eu só vou citar os 2 termos que é utilizado em Lucas, no capítulo 4, versículo 32 até o 36, que tem tudo a ver com a nossa lição. O primeiro termo é exousia. Exousia tem diversos significados, como poder sobre pessoas e coisas, domínio, governo, liberdade de fazer como a pessoa quiser. E esse último significado é o que é mais utilizado pelos evangelistas. Liberdade da pessoa fazer o que quiser. Quando esse termo, exousia, é utilizado para o homem, é evidente que essa liberdade de ação é limitada e delegada. Vou repetir. É evidente que essa liberdade de ação, quando se refere ao homem, essa é limitada e delegada. Quando se refere a Deus, ela é absoluta e é ilimitada. Vejamos, no capítulo 4, 32 até o 36, vocês vão ver esse termo, a liberdade de ação. Tem outro termo que nós já tratamos e que eu gostaria de citar, é dinamis, que é capacidade para agir. Referência, Lucas capítulo 9, capítulo 10. Jesus deu aos seus discípulos a capacidade de agir. Deu dinamis, capacidade de agir. No capítulo 9 e no capítulo 10 de Lucas você vai ver esse termo. Observação. Esses termos já foram tratados na lição anterior. No tópico 1 e o subtópico 2, nós vamos falar sobre a fonte de autoridade de Jesus. Olha que coisa interessante. Qualquer pessoa que olhava para Jesus via um homem comum. Aliás, a Bíblia ela vai relatar em Isaías capítulo 53, versículo 3, que ele era um homem provado no trabalho, homem de dor. A Bíblia vai dizer também
em Mateus 13 e versículo 55, e eu vou fazer questão de ler esse texto, porque ele é de extrema importância para nós. Ele vai dizer assim, Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simeão e Judas? Versículo 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Deixa esse texto de Mateus 13, 55, que depois nós voltaremos a ele. Observe que Jesus era o filho do carpinteiro. Jesus era o filho do carpinteiro. E a profissão de carpinteiro era uma profissão que somente a classe mais desfavorecida, as classes mais simples, é que realizavam e que tinham esse ofício. A alta sociedade, ela não tinha essa profissão, mas os simples tinham. Então, quando as pessoas olhavam para Jesus, eles não entendiam. Pô, esse homem é comum, esse homem não tem nada diferente, não vem de uma família nobre, não vem de uma família de tradição, é de uma família simples, filho de um carpinteiro. Da onde vem essa autoridade? Um dia Jesus estava na sinagoga e ele começa a ensinar, ele começa a falar, e Jesus está ali ensinando no templo e de repente vê alguns religiosos e lhe fazem uma pergunta e dizem: conta-nos de onde vem a sua autoridade para realizar tantos milagres, tantos prodígios. E Jesus sabia que ainda não tinha chegado o seu tempo, e Jesus percebe que aqueles religiosos, na verdade, eles queriam e estavam armando uma armadilha para prender Jesus, para que Jesus confessasse que era o Filho de Deus, e assim eles teriam toda a prova de que Jesus blasfemava e ele poderia ser condenado. E Jesus sabia que não era o seu tempo de ser entregue. Agora preste atenção, Jesus sabia que ainda não era o seu tempo. Então Jesus não responde a pergunta deles. Ao contrário, Jesus faz outra pergunta. Ele não foge da pergunta, mas ele responde fazendo uma pergunta, e ele diz: diga-me, o batismo de João é dos homens ou do céu? E aqueles religiosos ficaram confabulando entre si e disseram: se falarmos que é dos homens, temos medo de morrermos apedrejados, porque toda a humanidade aqui acredita que João é um profeta. Se falarmos que é de Deus, dos céus, por que não cremos nele? Então eles não responderam. Veja, Jesus sabia que ainda não era o seu tempo, mas lá em Lucas 23, versículo 3, Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos faz a pergunta bem parecida para Jesus, perguntando-lhe se ele era o rei dos judeus. E Jesus olha para ele, porque o tempo já tinha chegado. Jesus diz: tu dizes. Em outras palavras, você já falou, não preciso mais responder. Certo? Então nós vamos a qual é a fonte de autoridade de Jesus? A fonte da autoridade de Jesus é os céus, vem dos céus. Embora ele fosse homem, mas a autoridade dele vinha do céu, como Filho de Deus. No tópico 1 e o 3, Jesus tem toda a autoridade. Olha que fantástico. Todo ser humano, em algum momento da vida, ele vai desfrutar de certa autoridade.
seja no lar, seja no exercício de uma profissão, seja no exercício eclesiástico, sempre, em algum momento, exerceremos autoridade. Até o diabo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que Deus nos tirou das trevas, do domínio da potestade e nos colocou em sua maravilhosa luz. Então, até o diabo exerce uma certa autoridade, exousia, a liberdade de fazer como quiser. Só que essa liberdade, como eu disse anteriormente, é limitada e delegada. Mas todos nós temos essa autoridade em algum momento. Porém, Jesus Cristo não. Jesus Cristo não tem autoridade apenas. Ele tem todo o poder. Toda a autoridade está nas suas mãos. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele é capaz de abrir o mar. Ele é capaz de parar o vento. Ele é capaz de abrir porta aonde não tem. Ele é capaz de multiplicar pães e peixes, porque toda autoridade está com ele. Porém, olha que coisa impressionante. Porém, a Bíblia relata em Mateus 13, 54 em diante, que Jesus na sua cidade, ele não exerceu toda a sua autoridade, toda a sua capacidade de fazer. Porque, lemos quase agora, e eu pedi para vocês deixarem aberto, que nós iremos reler esse texto. É agora. Veja, Jesus tinha toda a autoridade, mas em um determinado momento ele não a utilizou por completo. Não que ele a houvesse perdido, ou que ele não soubesse utilizá-la. Olha o porquê que a autoridade de Jesus foi limitada. Versículo 57 do capítulo 13 de Mateus. 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Meu nobre irmão, Jesus tem toda a autoridade, mas a incredulidade limitou o agir de Deus. Lamentavelmente, ainda hoje, a incredulidade limita a ação de Deus na nossa vida. Não seja igual a Tomé, seja crente, creia, porque a sua fé fará Deus agir em seu favor, mas a incredulidade impede Deus agir a seu favor. No tópico 2, a autoridade de Jesus, a autoridade demonstrada por Jesus. Obviamente que na lição temos um tempo, um espaço pequeno, e o tempo é curto, é exíguo, não dá para nós comentarmos e demonstrarmos toda a autoridade de Jesus. Mas na lição tem 3 formas que os escritores mostram a autoridade de Jesus. Primeiro, a autoridade ele demonstra na forma que Jesus ensinava. Jesus ensinava com autoridade. Segundo, Jesus ele demonstra sua autoridade a perdoar pecados. E terceiro, Jesus demonstra sua autoridade sobre a natureza. E eu quero rapidamente comentar aqui que tem um assunto, uma polêmica que eu quero refletir com os irmãos. Para ensinar, Jesus, quando ele ainda era adolescente, a Bíblia diz que os seus pais foram com ele para a festa da Páscoa e lá no meio da multidão, rever os amigos, os primos, os parentes, Jesus se perdeu dos seus pais e 3 dias depois os pais dão falta de Jesus, voltam para Jerusalém, encontram Jesus aonde? No templo, dialogando com os doutores da lei, e os doutores da lei estavam todos perplexos. Como pode um rapaz falar com tamanha compreensão e autoridade?
Depois Jesus, ele vai falar sempre nas sinagogas, e nas sinagogas Jesus ele arrancava o elogio das pessoas. O primeiro grande sermão de Jesus, o sermão da montanha, ou o sermão da bem-aventurança, no capítulo 7, versículo 29, ele é encerrado, ou ele se encerra com uma declaração interessante daqueles que estavam ali. Ele diz, último versículo 29, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Preste atenção. Os rabinos da época de Jesus, toda vez que eles iam fazer alguma declaração, eles utilizavam as suas frases baseada ou referenciada por um outro rabino. É como hoje você vai fazer um trabalho acadêmico, você tem que ter o seu referencial teórico. Você não pode sair escrevendo sem ter uma base de sustentação teórica. Os profetas no Antigo Testamento, eles transmitiam a sua profecia e eles referenciavam, ou melhor, fundamentavam suas profecias dizendo, assim diz o Senhor. Jesus veio diferente e mostrou a sua autoridade, e ele diz, eu vos digo, a ti te digo, em verdade vos digo. Então, Jesus tinha autoridade e demonstra autoridade ao ensinar, porque ele não precisava de nenhuma referência, de nenhum referencial teórico. Ele era a própria referência. Agora, olha que interessante, a autoridade de Jesus é uma autoridade inovadora para a época. Porque, veja, para perdoar pecado, só Deus poderia perdoar. Porque toda ofensa, todo pecado é contra Deus. E um dia Jesus estava operando milagre, estava numa casa, e tinha um rapaz paralítico e 4 amigos queriam levá-lo à presença de Jesus, mas a casa estava muito cheia. E diz a Bíblia que eles descem pelo telhado daquele rapaz paralítico, e Jesus, no meio daquela multidão, dentro daquela casa, vê aquele paralítico, e Jesus olha para o paralítico e diz, perdoados estão os seus pecados. E os fariseus, os escribas que ali estavam, começam a dialogar entre si e falam, mas quem é esse que vai perdoar pecado? E Jesus, conhecendo o coração deles, pergunta, qual que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? E antes que eles respondessem, Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, ou seja, tem autoridade. Ao paralítico, Jesus virou e disse, a ti te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus perdoou o pecado daquele rapaz e perdoou seus pecados, porque ele tinha autoridade. Autoridade sobre a natureza. E aqui está o texto que eu quero refletir com vocês sobre uma frase que está na lição. A lição no tópico 2.3 vai dizer assim, ó, depois da referência de Lucas 8, 22 a 25. Eu vou ler tudo. O Evangelho de Lucas registra que, além da autoridade de Jesus para ensinar, perdoar pecados e expulsar demônios, ele também tem autoridade sobre as forças da natureza. Lucas, capítulo 8, 22 a 25. Aí diz o texto aqui, ó. Nesse texto encontramos os lados divino e humano de Jesus. No aspecto humano, adormeceu, mas no divino, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e se fez bonança. Pois bem, meus irmãos, aqui está um texto para nós refletirmos. Quando o comentarista diz os dois lados de Jesus, que o lado humano ele adormeceu e o divino ele levantou e deu a ordem para que o vento acalmasse, eu não consigo ter a mesma visão. E eu explico por quê. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. E se eu acreditar que no lado humano ele dormiu
e o lado divino levantou, eu vou ter que ter essa mesma visão quando ele diz lá em Mateus 4, Lucas, quando ele foi tentado, a Bíblia diz que ele teve fome. E foi a partir da fome de Jesus que o diabo começa a tentá-lo, dizendo: se tu és o Cristo, ordena para que essas pedras se transformem em pães. Ué, se eu for acreditar que há uma separação, eu vou ter que pensar que Jesus, quando ele foi até o túmulo onde tinham colocado Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Ué, o humano chorou e o divino mandou sair. Ele teve fome e o divino expulsou o demônio. Então eu não consigo diferenciar, fazer essa separação, porque não há uma separação nas ações divinas de Jesus como homem e Jesus como Deus. Não há uma separação. E entender que o lado humano dormiu e o lado divino levantou, eu tenho que acreditar também que em todos os momentos da vida de Jesus há essa distinção. Aí eu fico me perguntando: foi o divino que andou sobre as águas ou foi o Jesus humano que andou sobre as águas? Se a resposta for o Jesus divino, aí me surge uma outra pergunta: Pedro também era divino? A Bíblia diz, lá em João capítulo 14, que se nós guardarmos os mandamentos de Deus, faremos as mesmas obras que Jesus fez e obras maiores do que ele fez. Agora, Jesus também disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ordenar para que o monte saia daqui e vá para lá e ele vai ter que ir. Aí eu, baseado nesse texto, eu pergunto: como Jesus dá uma orientação para nós, se só o lado divino dele que foi capaz de fazer? Nós não temos o lado divino, somos 100% homem. Pela graça e misericórdia de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, mas somos homens. Então, meus irmãos, eu quero refletir com você e quero que você pense um pouco. É o lado divino que levantou e o lado humano ficou dormindo? Ou era o Jesus 100% homem, 100% Deus? Que tem autoridade, que tinha autoridade e que tem autoridade para fazer todas as coisas. Então, e se nós aprofundarmos nesse questionamento, nós vamos entrar em outra questão, que os próprios gnósticos da época, eles atribuíam que a matéria era coisa ruim e o espírito era bom. Então eles dizem que Jesus, ele era um demiurgo, não era um Deus, porque ele habitava na matéria ruim. E a coisa boa dele era o Cristo. Então, se eu for pegar esse texto aqui, baseado no gnosticismo, eu vou dizer que João Batista batizou Jesus homem, mas quando saiu da água, saiu Jesus o divino. Então, é um assunto polêmico e eu gostaria que você, professor da EBD, refletisse um pouco mais antes de passar para todos os seus alunos. E você que é aluno, reflita um pouco mais sobre essa questão. E para finalizar, nós temos a história do centurião, que ele é um homem que tinha autoridade, a fé dele foi movida porque ele ouviu falar de Jesus, mas ao mesmo tempo que ele ouviu falar de Jesus, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Então, meu querido irmão,
dessa lição que nós acabamos de estudar, eu quero extrair alguns princípios para a nossa vida. Primeiro, vamos reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, mas não apenas Senhor, Salvador também. Ou seja, Ele tem autoridade sobre a nossa vida e Ele nos garante salvação. Segunda lição, a incredulidade, ela impede Jesus operar maravilhas na nossa vida. Terceira lição, Jesus Cristo, Ele como homem, Ele demonstrou que a autoridade dele vinha do céu. Eu e você, se andarmos no mandamento divino, receberemos dele autoridade para vencer todo o mal, a carne, o mundo e o maligno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a reconhecer a soberania, a autoridade, o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, comente, dê sugestões e espero você no próximo vídeo. Um forte abraço, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém.